Então, a partir desse momento, eu estou gravando a minha aula, numa videoaula, tá? Eu estou gravando essa videoaula e vou disponibilizar para vocês logo amanhã no ambiente. Vai estar disponível, tá? Então, o ambiente virtual, vamos voltar lá para a nossa apresentação. O ambiente virtual, ele tem esse diferencial, tudo fica registrado. Até hoje, eu acesso o meu ambiente do curso lá que eu fiz, né, na Fundação Getúlio Vargas, porque às vezes tem um material lá que eu sei que é muito bom, uma troca que eu fiz com um professor que foi interessante, um fórum que eu participei que foi legal. Até hoje eu acesso para ter disponível aquele material e para baixar, para ver, para rever um conceito, uma avaliação que eu fiz. Está entendendo? Então, porque tudo fica registrado. Esse é que é o grande diferencial. Então você não perde nada. Você está sempre registrado. Até mesmo as ferramentas síncronas, como o chat, o videoconferência, você pode gravar o que for discutido, o que for tratado, abordado, né, naquele momento de comunicação síncrona. Então tudo fica registrado e você tem acesso depois para poder... Esse é um diferencial enorme da educação à distância, né? Debate permanente, aprendizagem em grupo, construcionismo social. A plataforma Moodle ela foi desenvolvida por um especialista na área de desenvolvimento de sistemas, mas também pedagogo. O cara que construiu, o cara que idealizou a plataforma Moodle é um pedagogo, né? Como eu, tenho as duas formações. Tem a área, né, voltada para pedagogia e também a área tem conhecimentos na área tecnológica. Então, o cara ele desenvolveu com esse viés, né, e tendo como base essa linha pedagógica do construcionismo social, que é uma linha muito, muito parecida com o construtivismo, né, piagetiano. Então, é um ambiente que vocês vão ver isso mais à frente. É um ambiente que possibilita uma construção de um ambiente muito pedagógico, muito didático, né? Claro, você tem flexibilidade de horários, possibilidade de avaliação e feedback muito permanentes, né? Então, agora mesmo, eu posso saber quanto tempo Socorro já acessou a plataforma, a minha sala de aula, o que ela lá viu. Se eu entrar lá nos relatórios do sistema, eu sei exatamente em que ferramentas Socorro acessou, qual horário que ela acessou, né? Tudo fica registrado. Isso é muito legal, isso é muito interessante, tá? Mas é claro que tem requisitos para a educação à distância. Primeiro, acesso à internet. Por isso que a educação à distância, no modelo atual, só está se tornando popular e realmente um instrumento importante agora, porque o acesso está se tornando possível, né? Hoje você tem disponibilidade de acesso à internet em praticamente todos os municípios do Brasil, todo lugar, né? Celular. Exatamente. Até no celular eu acesso aqui minha plataforma Moodle. Se eu pego o meu celular aqui, eu acesso minha plataforma. Você precisa de motivação, não é qualquer um que faz um curso à distância. Precisa de uma motivação maior. Por isso que eu perguntei tanta motivação de vocês para fazer o curso, né? Porque se não tiver uma motivação muito grande, você não continua, entendeu? Porque é um negócio que precisa ter uma força interior. Porque se você é sozinho ali e tal, então tem que ter uma força interior, né? Maturidade, você tem que ter método, tem que ter persistência, disciplina, tá? Capacidade de trabalho em grupo, porque é interessante que o fato de ser à distância, né, não dispensa a capacidade de você
trabalhar em grupo. Muito pelo contrário, né? A construção coletiva é muito forte no ambiente à distância. Se você não tiver esse perfil de trabalhar em grupo, você tem dificuldade, entendeu? Embora sendo à distância. E também capacidade de estudo individual, né? E aí você tem, na educação à distância, você tem mais ou menos esse quadro aí que representa... Essa questão do trabalho de grupo, né? Apesar da gente estar distante, né? Um do outro. Mas como a gente sempre teve dificuldade, eu e ela, de construirmos a aula, a sala de aula, foi através, né, do fórum, que a gente, estou com muita dúvida, alguém tem alguma noção, tem alguma ideia de como a gente acessar, quer dizer, então, esse trabalho de grupo fluiu aí porque os colegas que leram nossos fóruns, leram o fórum lá, onde nós compartilhamos essa dificuldade, já enviaram feedback dizendo o itinerário que a gente tinha que seguir. Então, isso aí que facilitou. E a angústia da gente em passar esse tipo de dificuldade propiciou esse feedback dos colegas em ajudar. É muito interessante. Esse perfil é muito interessante no ambiente virtual. Você tem que ter um perfil colaborativo. Se você não tiver esse perfil, você fica deslocado. É verdade. Né? Você veja, fazendo uma ponte aí, você veja como as relações interpessoais contam também nesse momento, né? Mesmo sendo à distância, mas houve a solidariedade. Um se colocar no lugar do outro. Exatamente. Então, veja bem, a organização de um ambiente virtual, de um ambiente de ensino à distância, requer mais ou menos essa estrutura. Você tem que ter um professor. Isso aí eu estou dizendo para o ambiente de educação à distância macro, né? Não é o nosso caso aqui, o nosso caso é micro. Mas no ambiente macro, por exemplo, a UAB, né, tem essa estrutura. Você tem um professor daquele curso, daquela sala, daquela disciplina, você tem tutores à distância, e você tem tutores presenciais em polos presenciais. E os alunos? Você vê que os tutores presenciais vão atender uma quantidade mais reduzida de alunos, porque não poderia ser diferente, né? Ele não daria conta de um grupo de alunos tão grande, porque ele está ali no ambiente presencial para receber o aluno, para dar uma orientação, para ajudar o aluno no acesso. Cada um tem seu papel aí, tá? O professor, por exemplo, é aquele que pensa o ambiente, que vai construir o ambiente. É aquele que vai construir o material de estudo, vai disponibilizar esse material de estudo, vai organizar as atividades que serão desenvolvidas no ambiente. Tá? Então, o professor é aquele pensador, é aquele organizador. Esse é o grande erro, por exemplo, de cursos que você tem aí fora em educação à distância. Né? O professor, por exemplo, pega um material pronto, que vem de cima. Não dá certo, dificilmente dá certo isso, tá entendendo? Por quê? Porque a sala de aula, como eu falei, a sala de aula vivencial, a sala de aula do nosso ambiente, o AVA, né, do ambiente virtual de aprendizagem, ele tem a cara, a sua cara. Sua sala de aula virtual tem a sua identidade, né? Como a sala de aula presencial. Você constrói uma identidade no relacionamento seu com os alunos, no ambiente presencial. Da mesma forma no ambiente virtual, entendeu? Então, quando o cara pega o negócio pronto, dificilmente dá certo isso, né? Porque o professor ele tem que construir o seu espaço, porque ele vai montando, ele vai dando ao seu espaço a sua identidade, a sua cara, tá entendendo? Então, é importante que ele tenha essa condição. Então, ele vai pensar tudo, ele vai pensar as atividades, pensar a metodologia, pensar o conteúdo. Os tutores à distância serão aqueles que estarão ali fazendo uma ponte entre o professor e os alunos, dando um suporte. Como o professor ele abrange uma quantidade muito grande de alunos, né? Normalmente o tutor à distância é aquele que vai... Porque, na verdade, o que a educação à distância faz? A educação à distância potencializa os recursos humanos. Né? Eu dificilmente teria a chance de estudar com um doutor formado na Sorbonne, professor da USP,
Jamais, eu não teria condições de sair daqui para ir para lá, enfim. Mas na educação à distância isso é possível. Só que o cara não é só meu professor, ele é professor de 200, né? Ele que pensou o ambiente, ele que estruturou o ambiente, ele que construiu o ambiente. Então, o ambiente tem a sua cara, a sua competência, a sua capacidade, está ali. Né? Então, eu vou ter chance de estudar com ele, com o material do cara, com o potencial que ele representa. Mas ele não tem só a mim de aluno, ele tem 200, 300, 500 alunos. Então, ele precisa de gente que faça essa ponte. Esse é o tutor à distância. Vai fazer essa ponte entre os alunos e o professor, ajudando, orientando. O tutor à distância, ele não mexe com conteúdo. Dúvidas relativas a conteúdo, quem deve tratar é o professor. O aluno, por exemplo, tem uma dúvida com relação a um conceito, a um conteúdo qualquer da disciplina, ele deve se reportar ao professor. O professor é que vai interagir com ele, vai tirar dúvidas nesse sentido. Mas o tutor vai estimular o acesso, vai orientar, vai dar alguns encaminhamentos, tá entendendo? É uma figura intermediária importante para ajudar o professor nesse diálogo com os alunos. Tá? E embaixo você tem os alunos, ok? Então você tem essa estrutura aí que deve ser. E aí você tem, do ponto de vista da organização do seu programa de educação à distância, você tem que ter esse quadro aí, né? Você tem que ter esse ambiente, esse grupo ligado à pedagogia, ou seja, são os professores que vão montar as salas, vão construir, produzir conteúdos, etc. Você tem um ambiente de tecnologia, né, com suporte técnico. Esse ambiente é importante, porque esse ambiente aí que vai disponibilizar a plataforma, nós estávamos falando aqui sobre isso ali fora, né? Como é que nós vamos ver isso no curso? Como é que você implementa o Moodle? Como é que você cria o Moodle? Isso no terceiro módulo do nosso curso, nós vamos implementar o Moodle. Vou ensinar aqui como é que implementa. Como é que você instala o Moodle no servidor web, né? Tanto nós podemos fazer aqui uma experiência no servidor web local, na sua máquina, na minha máquina, para ver como é que isso funciona localmente, mas também no servidor web remoto, no servidor web real, né? Então, para vocês verem como é que essa estrutura tecnológica é importante. Porque o Moodle, por exemplo, é um sistema complexo. Por trás dele tem um monte de tecnologia. Nós estávamos discutindo isso ali, né? Você tem que ter banco de dados, você tem que ter PHP, que é a linguagem que foi usada para a construção do código do Moodle. Você tem que ter, então, um codificador PHP instalado no servidor. Você que tem um servidor Apache para dar suporte à interação web. Enfim, tem um monte de coisa, entendeu? Um monte de tecnologia. Precisa ter o cara que vai ser responsável por isso, ver a questão do acesso, ver a questão do funcionamento do servidor, ver a questão da customização do ambiente, de repente uma mudança no código para tornar o ambiente mais acessível, mais adaptado à realidade da instituição, né? Então, tem que ter essa estrutura tecnológica aí. E tem, claro, que ter a parte administrativa acadêmica. Quem vai cuidar da certificação, quem vai cuidar de declarações, enfim, parte acadêmica, que é a coordenação aqui do NTE. Seria a coordenação aqui do NTE. Tá? Então, você tem que ter essa estrutura aí, que dá suporte. Nosso ambiente Moodle é igualzinho ao do IFESP, só muda aqui a logomarca aqui, né? Isso aí, eu estou usando aqui a imagem do IFESP, mas é igualzinho. O nosso vou mostrar aqui para vocês, o nosso é esse aqui. A logomarca é essa. A do IFESP é essa aqui. Mas a estrutura é a mesma, tá? Ok, gente? A estrutura é a mesma, é o mesmo sistema.
e inclusive na mesma versão e etc.